Opa, fala pessoal, estamos começando aqui mais um webinar da Ciclo E-Commerce. Hoje a gente vai trazer um tema bem interessante, né? Então, com base no feedback do webinar que a gente fez sobre investimento de mídia, né, Felipe? A gente acabou puxando esse tema porque teve pessoas que vieram atrás da planilha e, cara, assim, por experiência, né, já introduzindo para a galera, a gente vê que muitos gestores de marketing e e-commerce, eles possuem dificuldade, né? Principalmente em não orçar ali o que vai ser gasto no projeto, por aí vai, mas trazer isso para uma visão de negócio. Ou seja, quando você traz isso, né, aspectos financeiros do seu projeto, a visão de negócio, né, para a diretoria, para a gestão, isso facilita o desenvolvimento do que você foi contratado para dentro da operação, seja de uma marca, de um e-commerce, qualquer outra coisa do tipo, e para o desenvolvimento da sua carreira. Eu, como background, né, eu sou formado em finanças, não sou nem formado em nenhuma área de marketing, né? Cursei publicidade e propaganda, mas no momento ali eu vi que não fazia sentido muito por conta do contexto, né? Indo para o digital, facilidade com números, cara, tudo isso me ajudou muito a lidar com as marcas. Então, quando você tem conhecimento de finanças, o que eu quero dizer, né? Traduzir o que está acontecendo no negócio do cliente e conectar isso com o marketing. Então, o objetivo aqui desse webinar não é transformar ninguém em gestor financeiro, mas induzir de desenvolva interesse pelo aspecto financeiro, porque vai ajudar muito em questões relacionadas a, cara, o quanto que você vai poder se aprofundar no negócio, justificativas de investimento e entender cenários, né? Porque o que acontece muito eu preciso disso, só que daí fica muito de um viés muito subjetivo. E a gente sabe que a diretoria e a alta gestão, ela não trabalha com subjetividade. Então, você precisa trazer uma linha lógica do seu pensamento. Então, o que a gente vai trazer aqui, né, Felipe? Ajudar o gestor a desenvolver essa habilidade com ferramentas básicas. Né? Nenhuma ferramenta... A gente não vai falar aqui de... você vai desenvolver um DRE super avançado, você vai precisar desenvolver um balancete, um balanço, não é nada disso. Né? Você pegar aspectos que são importantes financeiros para a parte de marketing. Pelo menos é algo que eu enxergo muito de alguns clientes que às vezes chamam a gente, né, Felipe? Vocês podem desenvolver essa lógica financeira para apresentar para a diretoria e por aí vai? Se você puder compartilhar um pouco, né, do que a gente viveu nesses anos. Claro, com certeza. Pessoal, sejam todos bem-vindos a esse webinar. A gente separou esse tema, como o Flávio disse, porque ele é um tema relevante e ele é um tema que, se você de fato se aprofundar um pouco mais, você vai conseguir avançar projetos dentro da operação que você esteja atuando, principalmente projetos que você enxerga que ele tem potencial para ajudar a empresa a crescer, e para você também que é dono de uma marca de um e-commerce. Por quê? Para você também serve. Muitas vezes na correria do dia a dia, você nem sempre tem tempo de parar e analisar as coisas com calma, né? A gente sabe que, tanto para o gestor de e-commerce para o dono de um e-commerce, é uma operação realmente complexa e não é fácil ter uma operação de e-commerce. Então, precisa obviamente ter atenção a isso. O que eu gostaria de destacar aqui, tá? Que eu acho que é um ponto relevante para você que está nos ouvindo. Essa etapa financeira, ela precisa ser sempre analisada pensando no crescimento e oportunidade que o negócio ele tem. E o que eu quero dizer com isso? Vou destacar alguns erros que acontecem em várias empresas. Existem empresas no Brasil que basicamente congelam seu investimento em marketing. O que eu quero dizer com isso? Ela começou com um resultado positivo há 8 anos atrás, e ela tenta manter o mesmo investimento nesse período. Geralmente isso não vai dar certo, porque os custos de mídia sobem e o nível de concorrência também sobe, fora uma coisa que não tem nada a ver com mídia ou com estratégia digital, que é a própria inflação. Então o dinheiro ele vale menos, né? Então isso também afeta o negócio.
outro ponto, tá? Algumas empresas, Flávio, quando elas são maiores, às vezes o gestor ele recebe o orçamento fechado. Ele não tem visão se a operação está fechando positiva. Às vezes ele não tem acesso a isso. Ele tem acesso ao seguinte, ó, aqui você tem R$1 milhão para investir em marketing e eu busco um ROI de 8. Tem um exemplo. Essa visão, no meu ponto de vista hoje, tá? Hoje, eu acho que é um ponto um pouco falho. Por quê? Ele pode entregar um retorno de investimento de 8 vezes, como a direção pediu, de forma excelente. Só que, se outras etapas do negócio estiverem corroendo e gerando despesas não previstas, para o fundador, para o dono, para o diretor da empresa, não tá bom. E isso é uma briga eterna. Isso vai virar ele uma corta briga o eterna, marketing, né? Exato, ele vai falar, pô, definiu que você queria um ROI 8 lá no início do ano, a gente tá conseguindo entregar esse ROI 8. E aí o diretor olha e fala, pô, não entendo porque isso aqui não fecha positivo. O e-commerce não dá dinheiro. Não, ó, eu não quero trazer pra uma camada muito teórica, né? Mas, cara, eu lembro nitidamente quando eu tava na faculdade, e aí você tem, cara, os gestores financeiros ali que eles lidam com as outras áreas, marketing, logística e por aí vai. E a experiência que eu tive, eu já vinha assim, cara, eu não posso agir, como agora eu tô na cadeira do marketing, eu tenho que lidar ali com a parte financeira, eu não posso agir com base na percepção que essa pessoa financeira ela tem. Porque, qual que é o ponto? Os gestores, diretores financeiros, eles realmente enxergavam o marketing como piada. Assim, existiam piadas internas. Ah, lá vem o marketing para correr o investimento e o lucro da empresa. Tipo, com aquelas açõezinhas bobas. Então, eu acho que isso é ruim. Mas qual que é o ponto de vista, né? Cara, precisa melhorar a comunicação interna para se desenvolver isso. Precisa trazer a lógica, né? Então, o meu ponto não existe área financeira sem vendas. Então, por onde começam as vendas? Pelo marketing, no final das contas. Exato. Só que eu acho que tem esse ponto que você trouxe da comunicação interna do negócio, que é o seguinte: como profissional de marketing, a gente não pensa em adequar nossa comunicação para que o nosso público comprador entenda? Exato. Dentro do negócio, se você está lidando com a área financeira da empresa, se você está buscando investimento das áreas para você rodar o seu projeto, não adianta ser subjetivo. Então você pensa assim, você cria uma baita comunicação para o mercado, você é um baita profissional de comunicação, baita gestor de e-commerce, com um pezinho no marketing, né? E pensa em venda, pensa em promoção, faz acontecer um monte, né, para o mercado. Só que internamente, quando precisa fazer essa venda interna, muitos profissionais não pensam assim, poxa, eu estou conversando agora com um diretor financeiro, eu não vou ficar falando de peça, público, cor, cor de anúncio, eu vou falar com ele sobre retorno, sobre investimento. E geralmente um profissional mais pragmático, né? Então, por exemplo, isso resulta nisso. Exato. Na minha experiência aqui também na Ciclo, várias e várias vezes nós fechamos projetos onde, dentro da nossa reunião, além do profissional de marketing, profissional de e-commerce, eu precisei conversar com o responsável financeiro para explicar o porquê que nós precisávamos investir aquilo e fazer aquilo. E eu não conversava num achismo com ele. Eu conversava literalmente com projeção e histórico. Isso é um ponto legal, gente. Se você tem histórico, facilita o processo. Ontem eu estava fazendo uma reunião com uma cliente onde ela precisava saber o seguinte: Fê, do investimento que nós estamos fazendo, faz sentido aumentar? Qual que foi a minha resposta? Deixa eu avaliar o nosso histórico e ver as projeções que nós temos e também o retorno de investimento que estamos tendo no período, porque se esse retorno ele for positivo, ele for acima do que a empresa estava tendo, né, antes de nós sermos parceiros, eu vou sim te incentivar a alocar mais em canais que estão te gerando esse crescimento. Então, o histórico para você que está entrando numa operação,
você que é dono também, e você tem uma base histórica de dados, você fala, poxa, eu tenho aqui um histórico de um retorno, eu tô usando o número 8 vezes, gente, mas pode ser 7, 10, né, o que for. Se esse retorno ele for positivo para você, para o seu tamanho de operação, você pode projetar investimentos gradativos. Então, o que a gente começou a fazer? Bom, eu sei que nessa operação eu tenho um retorno de 8,5. Vamos simular. Se eu abrir aqui e inserir mais 10 mil nesse canal que me dá 8,5 e mais 5 mil nesse canal que me dá 6,5. Então, eu tenho uma visão separada. Depois eu tenho uma visão geral somando os dois. E isso é positivo para a empresa? Dá para acontecer esse crescimento em quanto tempo? Poxa, dá para acontecer esse crescimento em 30 dias. Então, para mim, é uma oportunidade. Que 30 dias é uma janela de tempo curta, certo? Diferente, às vezes, se você vai precisar fazer algo na tua operação, no e-commerce, que o prazo ele é maior. Então, eu vou puxar um pouquinho aqui para os nossos parceiros e amigos, galera fera em SEO, por exemplo. Né? SEO é um baita investimento. O e-commerce precisa fazer SEO. Quando eu falo baita investimento, não tô falando que é caro não, gente. Tô falando que é necessário, é importante. Só que o que você avalia, por exemplo, numa estratégia dessa? Você avalia prazo. Não é só o valor que você vai investir por mês, é o prazo. Por quê? Como o prazo é maior para dar efeito, o seu payback ele vem lá na frente. E aí o seu financeiro ele precisa saber, ó, essa estratégia que a gente vai alocar, vou chutar um número, gente, vai alocar aí 10 mil reais por mês, tá? Ela retorna... no ano. Exato, ela retorna daqui a... Não, menos, Flávio, tô dando um exemplo de 6 meses, tá? Sim. Ela retorna daqui a 6, tá? 60, então vamos arredondar, 60. Legal, temos reservado esses 60 aqui agora e vamos pagando e fazendo isso, seja com equipe interna, com agência, o que for, ou eu vou investindo esses 10k com o resultado que eu tô conseguindo gerar de um outro canal de venda ou dos meus resultados no meu próprio canal via mídia que eu já esteja fazendo. Então tô dando um exemplo de uma estratégia que ela é longa. Beleza? Eu sei que isso vai entrar no que a gente vai falar de construir orçamento e tal, mas a minha visão, até por experiência, é muito melhor você fazer um novo projeto. Na verdade, é o ideal, né? Tudo que você for tocar de novo, que é de mais longo prazo, tenha reserva de caixa. Então, por exemplo, o Felipe deu o exemplo de SEO. Cara, você vai investir 10 mil por mês, por 6 meses, porque é um projeto que vai começar a gerar resultado em 6 meses. Porque que acontece? Finanças, eu vejo que ele é muito mais um aspecto psicológico do que técnico, tá, Felipe? O que eu quero dizer com isso? Quando o calo ele começa a apertar em um determinado momento, o que vai ser feito se você... Por exemplo, tô construindo um projeto de SEO aqui. É o que a Cicloline faz, né? A gente tem parceiros que fazem isso. Mas a gente, cara, é uma estratégia muito importante dentro do marketing digital. Qual que é o ponto que eu quero trazer? Vai desenvolver um projeto novo, trabalhe com caixa. Porque se os resultados, né, não estiverem indo bem nesse determinado canal que você tá pegando para investir nesse outro, a primeira coisa que você vai fazer vai ser cortar. Só que daí você não tem consistência na estratégia do marketing. Isso daí é importante você trazer para a parte financeira. Então, por isso que entra dentro do planejamento de orçamento, que a gente vai elaborar essa estratégia, a gente vai ter investimentos mensais por 6, 12 meses, a gente vai começar a colher frutos disso para payback a partir de 6 meses. Então, quem não sabe o que é payback é o período ali no momento onde empata, né? Investimento e vendas. É a receita que você está trazendo. Mas o ponto Felipe, na hora que acontece isso e não tem caixa, isso daqui está reservado para essa ação, é o momento onde é cortado. Só que se isso acontece dentro do marketing, cara, tudo morre. Porque você não tem a validação de uma estratégia, você não tem um novo canal de aquisição de clientes, e aí o que acontece? Não, vamos pegar isso daqui que está investindo, que é de curto prazo, e aloca. E aí vai continuar no vício. Seja mídia paga, seja influenciador, seja qualquer outro canal que funciona dentro da sua operação. Então, o que eu aconselho sempre
vai investir em algo novo, tem a noção de prazo para passar para a área financeira, mas tem a reserva de caixa, porque senão vai acontecer isso. Não sei se eu quis Esse é um pouco Não, eu visualizo dessa forma também, Flávio. Então, assim, para você que está aí definindo o que será executado, você tem que avaliar quanto isso vai custar, quem vai fazer e quanto tempo leva para gerar efeito. As coisas não têm a mesma velocidade. E a gente já viu muitas decisões erradas aqui nesses 10 anos acontecerem em várias empresas por não entender a questão do prazo. Se o prazo e a estratégia não estiver, que você vai adotar não estiver alinhada com o investimento necessário, você pode se frustrar. Agora eu vou sair um pouco dessa questão. A gente usou o SEO como exemplo por ser uma solução de médio para longo prazo, né? Agora vamos para o curto prazo. Mídia para alguns setores é curto prazo. Tem segmento que literalmente, se você investir esse mês mesmo você tem um primeiro resultado. Esse resultado ele é positivo? Se você não tem histórico, não dá para saber. É por isso que você investe no primeiro mês. Só que você tem um pouquinho mais de flexibilidade, né, Flávio? Então, por exemplo, o que a gente indica muito aqui? Eu vou pegar exemplo de empresas que já fazem, já investem e estão lançando coisas novas, estão lançando campanhas novas, tá? Eu tenho lá uma operação há mais de 6, 7 anos, com um ROI sólido, com produtos validados e um faturamento consistente no digital. Da hora, essa empresa ela pode decidir lançar um produto novo ou revender um produto novo. Não é porque ela está sólida com a estrutura e portfólio anterior que esse novo produto que está lançando ou essa nova categoria que está lançando, ela já vai ter o mesmo retorno de investimento que aquelas estruturas que já ramparam. Mais um ponto e mais uma dica sobre a questão do prazo. Então, toda nova ação, ela vai dar menos ROI no começo. Toda nova ação, não importa, você pode ser, assim, uma empresa ou outra fora da curva que eu vejo que sai fora disso, mas a maioria dos e-commerce, quando ele lança algo novo, uma categoria nova, um produto novo, algo complementar, a ansiedade, às vezes, de alguns gestores é que aquilo entrega um ROI tão alto quanto aquilo que ele já vende. Isso não acontece, na maioria das vezes. Na maioria das vezes você vai galgando. Aquele produto novo gerou um ROI de 2, de 3. Eu costumo dizer assim, né, Flávio? Retorno de investimento para lançar algo acima de 1, você já está no caminho, né? O problema é abaixo de 0, né? Negativo, tá? Então, assim, acima de 1 já é um indicador. Próximo período, foi para 2. Agora está retornando 3, 4, 5, e essa janelinha ela pode variar, ela pode ser tão rápida, se o produto tem boa aderência ao mercado, se o público já tem um nível de conscientização alto, quanto ela pode levar um tempo, tá? Vamos voltar para o financeiro. O que isso tem a ver com a parte financeira da empresa? Toda. Porque a partir do momento que você for conversar com o teu gestor financeiro, ele vai precisar ter pelo menos uma estimativa de prazo que isso pode retornar. Provavelmente você, gestor de e-commerce, você não vai ter na ponta da língua algo sempre exato. Você vai ter os seus dados daquilo que você já fez acontecer e muitas vezes você pode fazer benchmark. Também tem formas de se fazer isso. Tem muita empresa, por exemplo, as maiores, né, que elas têm informação aberta para o mercado. Eu não usaria, se você é pequeno e médio, tanto essa referência, porque a realidade é muito diferente. O momento de negócio é completamente diferente. Mas eu vou dar uma primícia aqui muito legal. Poxa, eu quero crescer mais e eu tô aqui mapeando 2, 3 players no mercado que eu estimo que eles faturem tanto. Faz uma prova real. Como você pode fazer essa prova real? Você pode usar ferramentas como SimilarWeb, ferramentas como Ubersuggest, né, do Neil Patel, né, que é mais para SEO, ferramentas para você estimar volume de visitas. Ela vai ser exato, literalmente igual aquela empresa obtém todo mês? Não, mas pelo menos é uma estimativa. Estimou esse volume de visitas? Qual que é a média que o seu segmento ele converte?
ele converte 1%, 1,5%, 2%. Qual que é o ticket médio? Legal. Agora que eu tenho esse funil, você pode tentar multiplicar. Você estimar o faturamento que aquele site possa ter. Mesmo que você já tenha teu e-commerce, já tenha alguns dados validados de receita, isso pode tentar validar para você entender se você tem mais possibilidades ou se você pode crescer mais. Porque se você fatura 100 e um e-commerce que está no mesmo setor que você fatura 1 milhão, então significa que dá para chegar. A preocupação seria se não tivesse nenhum player que tivesse atingindo conseguido chegar. Aí é um desafio, é um problema. Mas se tem, enxerga isso com bons olhos. Tem um que conseguiu chegar. Vamos estimar. Segundo ponto, voltando para investimento agora, não só em mídia. Agora olhando para investimento em outros itens no e-commerce que vão ajudar a você ter mais rentabilidade. Chega um ponto, né, Flávio, que você pode tomar uma decisão. Deixa eu só não vou continuar. Só não vai ficar investindo na aquisição. Deixa eu, só pra gente seguir, claro. Que eu acredito que a gente vai chegar nessa linha de raciocínio que você quer trazer, né? Que além da aquisição, a gente tem outros aspectos para gerar mais lucratividade, que CRM, entre outras coisas que dá para você aumentar a retenção. Mas o que eu ia pedir, né? A Thalita que tá acompanhando a gente, se puder compartilhar, a gente listou 5 ferramentas básicas aí que o gestor pode utilizar para ajudar no aspectos financeiro. Então, o primeiro, não tão um pouco óbvio, né? Que a gente pode trazer. Deixa eu só... Tá dando para ver certinho? Legal. Tá ótimo. Legal. O primeiro é a gestão de orçamento. Então, a gente vai trazer algumas formas que dá para você fazer isso. Tem 3 métodos. A gente utiliza mais a segunda opção, que a gente vai trazer aqui para vocês. Análise de DRE. A gente sabe que o gestor não controla 100% a DRE, igual o Felipe comentou, né? Às vezes pode chegar um ponto que... você tem a área de produtos, está comprando produto errado, está comprando produto caro, às vezes tem um aumento de um custo de alguma infra, de algum setor que aumentou, tem N coisas que pode impactar na DRE, mas existe um trecho que principalmente quando a gente está falando de gerar lucro líquido, aí sim está no controle do marketing, tá? Quando a gente fala sobre isso. Análise de corte, então é muito importante entender isso, principalmente para qual é o volume de aquisição de clientes que você precisa fazer baseado na retenção que a sua marca tem, né? Então, de quanto em quanto tempo as pessoas compram, qual é o período de duração que os clientes retêm dentro da sua base. Então, é uma ferramenta importante também. Outra ferramenta importante é a matriz BCG. Esse ponto que o Felipe comentou, né? Diferentes produtos terão um ROI diferente. Isso daí é fato. Como que você gerencia isso? Através da matriz BCG, porque ela é utilizada para gerir o portfólio de produtos, né? Então, qual o produto que vai ser lançado, qual que é o produto que é mais lucrativo, qual que é o produto que ele tem que ser descontinuado. Aí, se esse produto tem que ser descontinuado, como que a gente vai descontinuar ele? O estoque está aqui, né, Felipe? Então, por exemplo, eu tenho um custo de infra para manter esse produto aqui parado. Qual que vai ser a precificação nova que a gente vai dar para esse produto para tirar ele de linha? Então, é uma ferramenta muito importante que é de domínio do marketing. E a quinta e última que a gente está cansado já de falar, é a parte da curva ABC de produtos. Então, quais são os produtos que têm maior representatividade de faturamento baseado nessa curva? Então, anotem aí, se vocês quiserem, né, deixa o comentário que a gente pode trazer um webinar específico de cada um, né, Felipe? Então, por exemplo, traga um episódio só de orçamento, traga um episódio só de DRE, só de análise de corte, apesar da gente ter de análise de corte aqui no YouTube. Se você está assistindo pelo LinkedIn, vai no nosso YouTube. Se você está assistindo pelo Instagram, vai lá no nosso YouTube, tem análise de corte. Então, se te interessar e quer que a gente se aprofunde em algum específico e o principal, né, Felipe, que é como que se usa? Curva ABC, você vai no Google, você já sabe o que é, mas como que eu tomo decisão em cima dessas ferramentas? Então, eu queria trazer
aqui um pouquinho. O próximo ponto, que eu acho que é o que entra dentro do controle de marketing, que a gente pode discutir, que é a gestão do custo de aquisição de clientes. Qual que é a melhor maneira de se fazer essa gestão? Porque muitos confundem, né? É ampliar canal, é otimizar, às vezes, para você reduzir o custo de aquisição de clientes. Você tem que utilizar uma estratégia de algum produto isca, tem melhoria de segmentação, ou tem até outro ponto também, né? Que a gente vai trazer no aspecto de retenção aqui, que é, cara, eu vou trazer isso para diluir no LTV, ou, por exemplo, o que é um custo de aquisição? Como que é feito isso, Felipe, da forma mais efetiva, né? Gestão de custo de aquisição de clientes. Basicamente, o que você pode avaliar é o valor que você investiu nas suas campanhas de marketing no geral. Se você quiser saber o custo geral, é o valor total dividido pela quantidade de clientes adquiridos. Você vai chegar no teu custo de aquisição, quanto custou. E aí você pode ir mais aprofundado ainda. Você pode avaliar o custo de aquisição por canal. Então você pode pegar ali teu Google Ads, quanto custa cada cliente, dividindo seu investimento pela quantidade de clientes adquiridos. Chega no custo de aquisição do Google Ads. Você pode ir para o Meta, fazer o mesmo processo. Ele é um indicador importante para você saber, né, de fato, o que ele já se propõe a dizer que é o custo do cliente. Beleza? A gente costuma dizer, né, Flávio, que se esse custo ele superar o seu ticket médio, significa que é um custo alto de aquisição, ele só fará sentido se você tem LTV alto. Isso. Então, assim, se ele custa mais do que o seu produto, só que o cliente compra todo mês, sem problemas. Você vai obter esse por exemplo, retorno... isso vai acontecer. Isso vai acontecer. É muito comum no segmento de cosmético. Porque, por exemplo, o produto trazendo experiência nossa aqui, né? Segmento de cosmético, cara, tem suplementação, tem outros que eu tô tentando lembrar de cabeça. O que acontece? Esses produtos, eles têm um ticket baixo, só para ilustrar pra galera, né? A gente tem um ticket baixo aqui desse produto, e aí como que eu vou dizer? Eu gasto mais, né? Eu gasto mais na primeira compra aqui, ó. Eu gasto muito mais aqui. E aí, qual que é a percepção, né? Que de primeiro momento, isso daqui, cara, não faz sentido eu fazer o que eu tô fazendo. Mas é pela própria natureza do segmento e do negócio. Só que por ser... aí quem tá ouvindo precisa avaliar isso dentro do próprio negócio, né? O nível de recompra do produto que está sendo vendido, o feedback dos clientes, para ver se os clientes voltam a comprar e por aí vai. Por quê? O ganho, no final das contas, dentro desse segmento, por ele ser um produto de recorrência, um ticket menor, ele vai se pagar nas próximas compras. No final das contas, né? Se o seu produto não tem tanta recorrência, precisa se preocupar nisso que o Felipe comentou, né? De, tá muito acima o custo sobre o ticket médio, aí realmente vai ser uma operação deficitária, né? Exatamente. Existem, né? Igual eu tava comentando. Se a empresa, ela trabalha... Vamos colocar que é um e-commerce, que ele trabalha com assinaturas mensais, tá? Ainda assim tem custo de produto. Todo mês ele precisa, né, fabricar ou comprar produtos para fornecer para o cliente dele. Mas aquela aquisição de mídia que ele teve lá atrás, ela provavelmente você não tenha nas próximas compras, tá? Você teria ali seu custo de produto, seu custo de frete, seus impostos, e aí sobra ali na tua margem de contribuição para os custos fixos, tá? Nesse caso em específico. Mas, na maioria das vezes, a gente vem para os modelos de negócios mais, né, para o B2C, né, focado em volume, o ideal é que o teu percentual ali, né, de representatividade do custo de aquisição ele esteja abaixo do seu ticket médio. Ele precisa caber dentro da margem. A gente até falou isso, né, no outro episódio, que vai muito da intenção do gestor.
Eu estou intencionalmente investindo nesse produto porque ele é um produto que me traz base e na sequência eu vendo muitas outras coisas para esses clientes que me dão mais retorno financeiro, ou eu preciso já tentar ser rentável na primeira venda. Adianto que isso é muito difícil na realidade de hoje, né? Para vários segmentos. Por isso que a gente martela tanto a importância do relacionamento com a base de clientes que a empresa vem a ter, que é um dos tópicos aqui. Né? Então, você até trouxe um título legal aí, né, Flávio? Equilíbrio entre aquisição e retenção, tá, gente? Então, a gente vê isso funcionar na prática aqui. Tem muita empresa e marca que chega até nós, que cresceu muito no ambiente digital, vendeu muito através de investimento em Google, investimento em Meta, só que chegou uma dada hora que bateu um teto ali. Dá para continuar vendendo através de mídia, mesmo atingindo um teto? Aí você pode talvez lançar produtos novos, você pode ampliar seu portfólio. É um caminho que você consegue fazer continuando investindo em mídia. Só que não muda o fato de que haverá uma aquisição, você sempre paga para aquele cliente comprar através daquele caminho. Eu gosto de colocar dessa forma, é um caminho. Porque muitos dos consumidores, eles poderiam, né? Aí eu vou tocar até no assunto de marca, né, Flávio? Porque também faz sentido. Muitos consumidores, eles poderiam acessar diretamente o seu site. Vou até levantar esse item aqui que afeta o financeiro. Boa parte das grandes operações de e-commerce que nós temos no Brasil e no mundo, se você fizer análise das fontes de tráfego dessas empresas, vocês vão notar que a maior parcela é de acesso direto. Todos eles investem em mídia também. O Mercado Livre também faz Google Ads, faz Bing, faz CRM, faz Meta. Só que por investir tanto na sua própria operação, aperfeiçoar o seu ecossistema, investir na sua própria marca, automaticamente ele aumenta o volume de pessoas que digitam diretamente e vão diretamente para ele. Eu acho que esse é um pulo que acontece, Flávio, com as operações que são mais lucrativas, que é o seguinte: ela se torna a fonte de busca do consumidor. Esse é um negócio assim, demora, né? Não é da noite pro dia, mas quando o consumidor ele começa a ter o hábito de acessar o site para fazer buscas de produtos, categorias, o que tiver, menor é o custo também. Porque mesmo que você tenha campanhas institucionais, né, investimento em mídia sendo feito ali nas suas campanhas de marca, o custo ele é muito menor por esse visitante. E o custo de aquisição também é menor porque a taxa de conversão é alta nesse tipo de estratégia. Então eu visualizo isso também. A força de marca faz com que esse custo ele caia e a operação seja mais rentável. Eu gosto muito, assim, eu sou uma pessoa que quando a gente fala, por exemplo, de Mercado Livre, embora como toda empresa tenha seus desafios, seus lados bons e seus lados que estão melhorando, né, Flávio? Eu acho incrível você observar o seguinte: quando a gente fala da marca do Mercado Livre, não é porque eles ficaram imprimindo a marca o tempo inteiro, Mercado Livre. Na verdade, na minha visão, todo o desenvolvimento de inovação dessa empresa são fatores que fazem com que essa marca seja forte. Sim. Eu, por exemplo, hoje, quando eu, como consumidor, compro através dele, o Felipe, tá? Isso não é pesquisa de mercado. Eu automaticamente associo com eficiência, cara. Vem na minha cabeça na hora. Eu falo assim, pô, preciso de um produto tal, Mercado Livre me entrega amanhã. Então eu associo a marca deles com eficiência. Eu nunca tive problema. Pode ser que pessoas com outros históricos tiveram algum desafio lá, e obviamente, como toda empresa, eles vão precisar buscar resolver, né? Tava até falando com o Ale, né, no último webinar que a gente falou de retail, né? Teve aquela época lá que o Mercado Livre ele era conhecido como fraude, né? Você vai comprar no Mercado Livre, você vai tomar uma fraude. É a mesma coisa que você ir ali na Ponte São Bento, pra quem não é de São Paulo, né? Ponte São Bento, vai tomar um calote. Eu digo isso por experiência própria, quando tinha 11 anos de idade, tomei um calote. Cara, sei lá Lembra dessa, hein? Sei lá, tomar um calote. Tipo assim, era uma percepção do Mercado Livre. E aí você para pra pensar, né? Isso entra dentro da experiência de cliente
que é a melhoria da retenção. E como que você faz isso? Cara, deixa eu melhorar aqui os sellers que estão dentro da plataforma, eu vou ser muito criterioso. Se não tiver avaliação boa, a gente vai cortar o anúncio desse vendedor. Se tiver dando tudo isso que a gente tá melhorando a experiência, mas às vezes é desnecessário que o Mercado Livre faz. Cara, ele tá trabalhando a percepção da marca dele. É por isso que tantas pessoas voltam para comprar lá. E isso vira um hábito de consumo, né? Eu tava até pensando nesses dias, né, que os profissionais de branding às vezes deixam muito intangível, né? Sei que o assunto nem é esse nesse episódio, mas envolve, né, o quanto vai ser investido. Cara, não é só imprimir, né? Porque você pensa assim, o Itaú ele é a marca mais valiosa aí do Brasil, se eu não me engano. Quantas vezes você tem contato, né, com a marca? Então, você vai pra rua ser impactado por uma unidade do banco, você tá no celular, você tem um aplicativo, na hora que você acessa o YouTube, em um determinado momento, você é impactado por um anúncio. Então, para pra pensar assim, cara, dentro de 24 horas, qual é a quantidade de vezes que eu fui impactado por aquela marca? E centenas de vezes. E se você for parar pra pensar isso dentro do Mercado Livre, trazendo pro e-commerce, né? E trazer pra nossa própria marca e aí o jogo que a gente fala é audiência e frequência. Qual é a quantidade de vezes que eu tô interagindo com o meu consumidor? Quantas vezes ele vê uma publicação minha, ele vê um anúncio meu, ele vê uma unidade minha, ele vê um produto. Então, tudo isso contribui para um custo de aquisição menor e também uma retenção maior. Que o consumidor vai ficar comprando a todo momento. Esse é um item muito legal de trazer também, que é a questão da frequência, né? A frequência, ela afeta o gasto de mídia. E muita gente acredita o seguinte, poxa, se eu aumentar a frequência, não sei se vai valer tanto a pena, porque eu vou aparecer mais vezes, né, para o mesmo consumidor. Isso vai depender também daquilo que você venda, né, Flávio? Por exemplo, fiz uma análise de 2 operações diferentes. Fiz uma análise de uma operação de moda. Moda precisa de frequência. O que significa? Se você tiver uma frequência de uma vez, ou seja, o seu anúncio ele aparece, o usuário interage uma única vez, dificilmente você vai converter alto. Por quê? Porque é um produto que, se o usuário não está buscando aquilo, ele precisa ser exposto mais vezes. Eu gosto de sempre fazer um racional, né? Eu vou estudando e aí eu vou fazendo um racional de coisas que já aconteceram comigo, né? Então eu pego e penso assim, poxa, quantas vezes no ambiente offline mesmo, num shopping, eu não tinha intenção de ir lá comprar algo específico. Eu fui, às vezes, comer algo e passear. Só que, poxa, eu vou lá e passo na frente daquela loja. Aquele anúncio tá lá, pô, legal esse produto. Bom, depois eu volto. Volto no outro dia, vejo ele de novo. Às vezes, na segunda e terceira vez eu compro. E isso vai acontecer com várias outras pessoas. Então eu acho que é importante também o gestor não achar que porque não houve a venda num primeiro ponto de contato, que foi um fracasso. Eu não consegui converter de primeira. Às vezes a frequência para o seu segmento ele tá baixo. Você poderia pensar na frequência também. E não existe a regrinha que funciona para todos os mercados. Você tem que exibir o anúncio 5 vezes para todo mundo, independente do segmento de mercado. Não, depende daquilo que você está comunicando e vendendo. Voltando no financeiro, a frequência afeta o financeiro, né, Flávio? Porque se eu aumento a frequência, eu, obviamente, aumento um pouco o quanto que eu estou investindo ali dia no meu anúncio, né? Exato. E assim, trazendo pro ponto, né, de equilibrar aquisição e retenção, o que eu acho que é muito importante, né, Felipe? Então, e aí a gente vai falar da ferramentinha da análise de corte, né? A gente vai ter aqui o LTV e aqui a gente vai ter o CAC, né? Então, mês a mês, a gente vai ter o período que isso daí vai se diluir, no final das contas. O equilíbrio entre esses investimentos vai da natureza do negócio. Então, por exemplo, se no final de 12 meses aqui você retém 25% da base que entrou aqui, 100%,
você vai ter que ir balizando os investimentos. Então, por exemplo, no mês 1, aqui que eu comecei a contabilizar, eu tive um investimento maior, ou aqui eu vou reduzir um pouco mais e vou equilibrar mais para ações de retenção. Então, o que eu encaro como ações de retenção? Desenvolvimento de novos produtos, investimento em estratégias de CRM, investimentos em, por exemplo, programa de fidelidade. Tudo isso compõe a retenção do cliente. Às vezes, o que vai ter que ser desenvolvido e alocado do marketing em questão de melhoria da retenção é a melhoria do aspecto operacional do negócio. Então, às vezes vai ter que ser alocado, né? Então, cara, simplesmente, às vezes, é que eu tenho um pouco mais de facilidade com números. Eu sei que às vezes o gestor não tem, mas se você for pegar aqui, sei lá, o Pareto, né? 80-20, na hora que você vai ver os problemas da sua operação lá. Qual que é o problema aqui que eu vou resolver? Ele tem um esforço muito baixo que vai impactar em 80% do resultado da minha operação. Às vezes você vai ter que pegar lá, tô investindo aqui isso em aquisição, deixa eu pegar uma parte do investimento aqui e alocar para cá, porque eu sei que vai aumentar a retenção. Então, quando a gente fala de LTV, eu não enxergo que o LTV ele é uma métrica do marketing. Ele é uma métrica do negócio e por isso que a gente traz para o aspecto financeiro. Então, sempre quando você for equilibrar o quanto que vai ser investido em aquisição e retenção, é importante sempre fazer CAC sobre LTV. E não, por exemplo, vou fazer CAC aqui sobre a primeira compra. Isso daí, cara, nunca vai fechar. E aí você vai sempre matando as estratégias, né? No final das contas. É porque se a pessoa e você que está na gestão, pessoal, vocês não olharem o LTV, como o Flávio comentou, vocês podem ter uma visão equivocada olhando uma janela de retorno muito, muito rápida, tá? É igual nós comentamos no início. Dependendo da operação que você esteja, pode ser que você não tenha o retorno líquido positivo na primeira compra. Só que você pode ter talvez na segunda, na terceira, na quarta. Tem que ter mecanismos para fazer isso acontecer. Esse é um ponto muito importante você avaliar, tá? E olhar literalmente esse LTV. Eu tenho um LTV de 5, 6 vezes, né? Aí você multiplica pelo seu ticket para saber o valor do cliente. Isso está cobrindo aquela aquisição lá de janeiro, isso cobre a aquisição de fevereiro, de março. Você vai fazendo esse exercício. E aí você tem uma visão mais nítida do que às vezes você olhar muito pontualmente, isoladamente, uma janelinha de tempo muito pequena. E se você tomar decisões olhando uma janela pequena, de maneira impulsiva, você pode tomar péssimas decisões, né, Flávio? Tanto que não sou especialista aí em investimentos na bolsa ou outros temas, mas eu vejo muito, quando eu vejo, né, esse tipo de conteúdo, todo investidor profissional, ele olha uma janela de tempo muito grande. Todos que são profissionais mesmo, por mais que eles estão alocando investimento daqui e ali, melhorando, buscando, dificilmente você vai vendo alguém olhando e com uma expectativa de retorno estratosférico em uma semana. Não, eles olham uma janela de evolução de uma empresa durante muito tempo. Essa fotografia maior, na minha opinião, ela dá uma base melhor para tomar decisão do que uma semana, 15 dias, que é muito específico, é muito isolado, tá? Então esse é um ponto que eu trago de reflexão aí também. Legal. Bom, e para não se alongarmos, a gente tinha até mais um tópico aqui, mas eu acho que é legal a gente encerrar nesse, né, Felipe? Até para amarrar, depois a gente pode trazer os outros tópicos pro... A gente vai trazendo cada vez mais webinars pra galera aplicar aí nas operações, né? Mais assuntos nos webinars. Mas bora lá. O que a gente trouxe aqui para amarrar, né? Então, a construção de um orçamento de marketing. Eu destaquei 3, que é o que a gente já presenciou dentro das operações, e aí eu vou trazer o contexto, e aí vocês vejam qual que é o modelo do seu negócio que vem sendo utilizado. Tem um que é o meu preferido, que é que é a segunda opção, mas eu vou falar de cada um. O primeiro é a composição de um orçamento baseado no percentual do faturamento.
que é o primeiro aqui. Então, é muito comum, né, Felipe, a gente ver operações que ela já tem definido ali. Então, por exemplo, todo ano eu invisto 10%, isso daqui que é meu marketing. Todo ano eu invisto 20%, isso daqui que é meu marketing. Então, isso é uma forma, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O negócio, ele fatura, sei lá, 1.200.000 no ano. Então, se é 10%, vai ser 120 mil direcionado para o marketing. E quando eu falo marketing, é composição de mídia, equipe, fornecedor externo, e aí vai vendo se isso cabe dentro do orçamento da empresa. Isso daí é uma forma. O segundo método, que é o que a gente mais usa aqui na Ciclo, é baseado nos objetivos e táticas do negócio. Então, qual que é o ponto, né? A gente tem a meta que a empresa quer faturar 10 milhões no ano, por exemplo. O que a gente faz? A gente pega CAC e LTV e multiplica pelo investimento necessário, né, Felipe? Isso daqui é a forma que a gente utiliza aqui na Ciclo. E aí, investimento necessário, a gente coloca tudo, né? Mídia, equipe, canais de aquisição, outros fornecedores que trabalham com aspecto orgânico, tecnologia e por aí vai. Esse é o ideal para a gente, que a gente enxerga e a gente sempre busca que os nossos clientes se adaptem para isso. Por quê? Muitas vezes, igual o Felipe comentou aqui do faturamento, né? Aqui já existe um budget controlado. Qual que é o ponto? Eu enxergo que isso daqui é importante para uma empresa, cara, que fatura ali 100 milhões para cima. Porque já existe um grau de penetração no mercado muito grande. Muitas vezes a operação está posicionada em outras regiões. Então, seja na América Latina, América do Norte, Europa e por aí vai. Então, é muito mais fácil de você ter a sensibilidade de, isso daqui vai ser suficiente para a gente atingir as metas necessárias. Porque a gente tem um share de mercado que esse daqui vai ser um investimento para alcançar isso. Essa é uma forma. Então, mas eu não enxergo isso bom para médias e pequenas operações, que são médias, né? Então, há empresas ali que estão faturando de 50 milhões para baixo. Não vejo que funcione muito bem. E o terceiro que a gente vê muito é a paridade de competitividade, né? O que seria essa paridade? Deixa eu ver o que os competidores estão investindo, quanto que eles estão investindo para eu trabalhar com o mesmo orçamento, eu cobrir esse investimento. Esse eu acho o mais perigoso porque cada negócio está no momento, cada negócio tem uma estratégia, cada negócio tem uma linha de custo diferente. Então, esse eu acho o mais perigoso. O que você vê? O terceiro... Eu ia comentar isso. O terceiro método, eu também acho um método arriscado, porque o gestor ele não sabe se esse competidor ele tem investidores por detrás investindo naquilo, fundos. Ele não sabe se dinheiro, né, para fazer aquisição de cliente. Exatamente. É aquela lógica, né? Às vezes que a gente conversa com muitos gestores, poxa, Fê, eu não entendo como que tal competidor chega naquele preço. E às vezes é o seguinte, aí geralmente a pessoa já associa que será que ele compra melhor que eu, ou ele fabrica melhor que eu, ele tem um fornecedor melhor que eu? Às vezes não necessariamente, às vezes é intencional mesmo, principalmente para setores com muita demanda, muito volume. Se entra em empresas com intenção simplesmente de captar base inicialmente, elas ficam ali 1, 2, 3 anos e recebem alguns aportes, às vezes elas trabalham agressivamente no preço e investem absurdamente em mídia e a conta nem fecha. Mas isso não é para sempre. Isso não é para sempre. Uma hora toda a empresa ela precisa gerar lucro, não importa qual o setor, né? Mas se você se baseia no externo, 100% no externo, você pode tomar uma decisão errada, igual o Flávio comentou, porque você não sabe as estruturas de custos destas pessoas, desta empresa. Dos 3 métodos, eu gosto muito do segundo mesmo. Não tô falando isso para puxar sardinha, tá, gente? Mas é porque ali a gente já tem o dado histórico da empresa. Então facilita
projetar o quanto poderia ser investido. E concordo com o primeiro método em alguns casos, né? Principalmente negócios que já são mais sólidos, né? Por quê? 10%, né, de um negócio de 100 milhões ano... Tô falando de 10 não milhões de coisa. Exato, não é igual, às vezes é suficiente, né? Até por isso que a gente até costuma dizer, pô, para grandes operações, às vezes, nem é necessário, dependendo do que vai se fazer, né? Às vezes nem é tão necessário aumentar o orçamento da mídia. Vou ser feito porque... Até trazer ponto aí, igual essa questão de orçamento. Eu acabei de publicar um case nosso aqui que a gente vem desenvolvendo, e aí quem quiser dar uma olhadinha lá no LinkedIn, que é muitas vezes o case ele tá atrelado assim no marketing, né? Aumentou o faturamento, por aí vai. Qual que é a situação do case que a gente divulgou? Aumentar a lucratividade. É uma operação que, quando a gente pegou, investiu 4 milhões em aquisição e vendeu 1.300.000. Qual que foi o desafio nosso para uma grande operação? Cara, a gente vai trabalhar com menos. A gente trabalhou com 1.300.000, mais ou menos, em investimento, e chegou no payback, por exemplo. Agora essa operação está em rumo à lucratividade. Vai investir mais porque já se encontrou o caminho. Mas quando a gente entra dentro dessa grande operação, Felipe, que trabalha com um percentual, ela vem muito nessa linha de eficiência, né? Tipo, já tem definido, só que... Cara, como que isso vai ser alocado da melhor forma? O que vai ser cortado, o que vai ser otimizado? É outro cenário, né? É outro cenário. E assim, trazendo para a realidade das médias operações de médio porte, os pequenos também, o definir, cravar o percentual, ele também pode ser um risco, né? Pela questão da limitação de alcance que você pode ter, tá? Pô, Fê, mas você tá dizendo que eu tenho que investir mais que isso, cara? Será que meu negócio aguenta, né? Será que eu tenho como fazer isso? É por isso que você vai lá na tua projeção de DRE e você vai projetar isso. Você vai colocar uma estimativa de faturamento, uma estimativa de frete, uma estimativa de impostos. Você vai simular. E aí você faz testes. Pô, se eu colocar 20%, eu fecho pelo menos um empato. Eu vou adquirir cliente pra caramba nessa primeira compra, mas eu empato? Será que eu consigo fazer isso? Esse é um ponto a se pensar, tá? Então, toda vez que você for pensar nesses investimentos, siga aí nessa questão de simular também, tá? É a melhor coisa que você pode fazer. É lógico que no final das contas, né, Flávio? Veremos as coisas na prática, né, gente? Planilha nos ajuda, mas ela não determina o sucesso. O sucesso é a ação efetiva, bem feita. Basicamente isso aqui. Boa. Bom, pessoal, chegamos ao final aqui. A gente tá até vendo, tava meio que extrapolando o tempo aqui. A gente sabe que se passar mais, o pessoal não gosta muito. Mas se você ficou até o final, não esquece de comentar aqui, seja no LinkedIn, segue a nossa página, seja pelo Instagram, segue o nosso Instagram, seja aqui no próprio canal do YouTube, não esquece de ativar o sininho. Comentem também que tema que gostaria de se aprofundar. E a gente espera que a gente tenha contribuído e ajudado aí, seja com conhecimento novo, até mesmo já meio que estabelecer um conhecimento que você já tenha. Se você tem mais sugestão, não esquece de comentar. Siga os nossos outros canais, né? Então, @RoyConcast, que é o nosso podcast que a gente traz líderes e gestores de marketing e de negócio. Acompanha lá, é bem legal, tanto no Spotify quanto no YouTube. E se você está precisando de uma assessoria de marketing para o seu e-commerce, não esqueça de entrar em contato com os nossos especialistas. Então, www.cicloecommerce.com.br. Será um prazer ajudar a sua marca a crescer mais as vendas online. Fechado? É isso aí, pessoal. Deixe seu comentário no nosso conteúdo. Compartilha com mais gestores, donos de e-commerce. Nosso objetivo é ajudar vocês a crescerem cada vez mais e terem sucesso, né? É para isso que a gente está por aqui. Valeu, pessoal. Até uma próxima. Um abraço.